Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã no Evangelho de Deus segundo Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos do capítulo 1 de Marcos, os versículos 7 e 8. Nós vamos meditar nessa manhã a partir do que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versos 7 e 8, pensando sobre um testemunho verdadeiro. Esse é o título do nosso sermão desta manhã. Sobre isso que nós queremos refletir e ter o nosso coração ensinado, edificado através da palavra de Deus. Um testemunho verdadeiro. A palavra de Deus, portanto, diz assim, irmãos: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, o Evangelho do Filho de Deus segundo João Marcos, esse é o nome de Marcos, João Marcos. O Evangelho de Deus escrito por Marcos, ele é o mais curto de todos os 4 evangelhos, o mais breve. Marcos, ele tem uma mensagem sem rodeios, sem floreios, uma mensagem direta, uma mensagem objetiva no melhor sentido da palavra. Considerado o primeiro evangelho a ter sido escrito, o Evangelho de Marcos, meus irmãos, nada nos diz sobre o nascimento de Jesus. Você não tem uma narrativa, uma descrição sobre Maria grávida, sobre a fuga, sobre o seu nascimento em Belém, ou a perseguição de Herodes contra Jesus. Você, na verdade, tem poucos dos discursos que Jesus proferiu em seus dias. Nada que se compare nem de perto ao que nós temos no Evangelho de João, por exemplo, e em algumas partes também muito consideráveis de Mateus e Lucas. Nós temos poucas declarações daquilo que Jesus falou nos seus dias aos discípulos e às multidões, muito pouco. Mas em compensação, meus irmãos, o Evangelho de Marcos, ele se concentra, ele coloca o seu foco, a sua atenção de forma muito concentrada, muito direta, nas realizações, naquilo que Jesus fez efetivamente, naquilo que ele realizou exatamente. O foco de Marcos não é exatamente o que Jesus falou, mas é exatamente o que Jesus fez. E isso é interessante. Porque a teologia de Marcos, a teologia desse evangelho, e nessa teologia Marcos, ele faz questão de mostrar que Jesus, ele é totalmente humano, ele é um homem de verdade, alguém de carne e osso, uma humanidade de fato real, não um fantasma, ele não é uma aparência, ele não é uma imagem que se pode desvanecer. Marcos, ele enfatiza que Jesus sentiu fome, que ele sentiu sede, que ele tocou pessoas, que ele foi tocado por elas, ele sentiu angústia, ele se indignou diante da hipocrisia dos líderes, diante do pecado. Ele sentiu cansaço, ele dormiu, ele
ele fez tudo aquilo, ou ele experimentou aquilo que, de forma mais natural, mais comum, descreve a nossa própria humanidade. Ele era homem verdadeiramente humano. Marcos, então, em sua teologia, ele está apontando para esta realidade, para esta verdade. Mas, meus irmãos, contudo, que Marcos esteja tão empolgado e tão ocupado em apresentar o Salvador, o Messias, Cristo como homem, Marcos também não deixa por menos, ele enfatiza também a sua divindade. Ele era completamente divino. Jesus, ele é, segundo Marcos, o Filho do homem. Ele é o Filho de Deus, aquele que faz com que os demônios se curvem e com que os demônios se submetam a ele. Ele é aquele que cura os doentes, que dá vista aos cegos, que restaura os leprosos. Ele é aquele que faz os paralíticos andar. Ele é aquele que ressuscita os mortos. Ele é aquele que tem o poder sobre a natureza. Ele acalma os ventos. Ele faz as águas se aquietarem. Ele é aquele que conhece o futuro. Marcos sabe concretamente. Aquele homem também é Deus. Ele é totalmente homem, ele é totalmente Deus. E as palavras de João Batista que Marcos registra aqui, que ele escreve, que ele deixa à posteridade cristã, a todos nós, a todas as gerações. Estas palavras de João o Batista falam dessa humanidade. Quando ele diz, ele é aquele que vem após mim. Ele é aquele que é real. Ele é aquele que é de carne e osso. Vocês hão de vê-lo. Vocês poderão tocar nele. Ele vem após mim. Mas João também, ele diz diretamente que por ser Deus, ele é detentor da maior honra. Ele é digno da maior honra. Ele tem o direito a toda a honra e glória. Só a ele pertence. Somente ele tem a capacidade de fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. E é para esses dois pontos, é para essa direção que eu quero chamar vocês nesta manhã, a fim de que nós possamos meditar e sermos edificados juntos aqui, meus irmãos. Porque João faz aqui um reconhecimento importante acerca da pessoa de Cristo. Ele faz dois reconhecimentos. O primeiro está no versículo 7, quando João, em primeiro lugar, João o Batista, Marcos nos dá este presente. Ele diz que João reconhece que Cristo, que Jesus, que o Filho de Deus, ele é digno da maior honra. Isso que ele está dizendo, versículo 7. E João pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. João está dizendo, aquele que vem depois de mim, ele é dono de uma honra incomparável. Marcos diz que João pregava, irmãos. O profeta Isaías, lá no capítulo 40, no versículo 3 de sua profecia, ele disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Essas palavras estão lá no Antigo Testamento, cerca de 700 e poucos anos antes. E João Batista veio cumprindo de forma plena esta profecia, dando a nós e ao povo da nova aliança o sentido pleno destas palavras que Isaías havia pregado, proferido. Ele era o arauto messiânico. João era aquele que antecederia o Salvador, aquele que é enviado antes, à frente, a fim de preparar o caminho para que o Salvador viesse, preparando o terreno para que os seus pés o pudessem palmilhar. Lá no antigo mundo, no mundo dos dias de João,
No antigo mundo, os arautos reais eram aqueles que os reis enviavam antes, para que eles fossem endireitando os caminhos, removendo os obstáculos à frente, para que eles fossem aplanando as estradas, para que o rei pudesse chegar, para que o rei pudesse por ali passar. E esse é o cenário em que João surge. Ele é enviado pelo próprio Deus para fazer exatamente esse trabalho, esse serviço, como um arauto, preparando os corações, chamando os homens ao arrependimento, dizendo a eles: abandonem os seus caminhos de pecado, arrependam-se agora. O reino de Deus está muito próximo, ele está chegando. É tempo de vocês repararem, é tempo de vocês se consertarem. João, ele havia então, com esse tipo de pregação, com essa mensagem, meus irmãos, se tornado um pregador extremamente popular. João havia se destacado no cenário daquelas terras. Ele havia se tornado um pregador conhecido. Todos conheciam João o Batista. Todos sabiam o que ele fazia. Ele batizava pessoas. Ele impedia que outros viessem às águas. Ele dizia: vão e se arrependam, vão e deem fruto de arrependimento, e então venham e sejam batizados. Ele não era um pregador muito suave. Ele nomeava certas pessoas com certos títulos que as incomodavam muito. João era um pregador que incomodava. Ele era o tipo de pregador que não podia passar despercebido, no silêncio, no oculto. A sua mensagem, uma mensagem de convocação, uma mensagem de chamado ao arrependimento, para que aquelas pessoas reconsiderassem seu modo de vida, reconsiderassem as verdades de Deus que elas conheciam certamente. João, então, ele atrai a atenção das pessoas. E prova disso, prova de que João era alguém que se destacava e de que sua mensagem e aquilo que fazia atraía as pessoas, é que a multidão que afluía até ele, até o Jordão, ou onde ele estivesse, e ali houvesse água, a multidão era gigantesca, meus irmãos. A Escritura chega a falar em torno de 5.000 pessoas sendo batizadas por João em um único dia. Era como se o Batista, o batizador de Israel, estivesse acordando aquelas pessoas de um sono profundo, verdadeiramente. E estas foram as palavras do Senhor. João era uma lâmpada que ardia e que iluminava. Uma lâmpada brilhando, não debaixo da mesa, não debaixo do vaso do alqueire. Ele era uma lâmpada colocada no velador. Ele era uma lâmpada ardente, queimando, irradiando calor, luz. João era visto, ouvido. Mas embora, meus irmãos, João Batista fosse um pregador assim, tão popular em seus dias, o ministério daquele homem não se concentrava em torno de si. Não era algo girando em torno do seu próprio nome. Não era um ministério apontando para ele. Não era um ministério girando em torno dele, de suas próprias vontades ou de suas próprias expectativas mais legítimas, por assim dizer. O foco do ministério de João não está em si, mas está naquele que vem depois dele. É para ele que ele está apontando. É sobre ele que ele está pregando. É sobre aquele que vem após ele. Ele disse: aquele que vem após mim, ele é mais poderoso, ele é maior, ele é mais especial, ele tem lugar de primazia, ele tem lugar de honra. É para ele que vocês devem se preparar, é para ele que vocês devem olhar. O foco não estava em João, o foco não estava em seu nome, mas naquele de quem João falava. João dizia: ele é mais
poderoso. Eu não sou digno sequer de me curvar, de me abaixar, desatar as suas sandálias, de puxar o cadarço, de tirar as suas sandálias. Eu não sou digno de lavar os seus pés. Estas são palavras de muito significado. João, ele está, meus irmãos, portanto, marcando um importante contraste entre ele e aquele que viria depois dele. Ele estava dizendo: eu, João, estou cá embaixo, mas este que vem após mim, ele está acima de mim. Eu sou pequeno, mas ele é grande. Eu vim a existir, é o que João está dizendo, mas ele que vem após mim, ele é aquele que chama todas as coisas à existência. Ele é a razão de todas elas. O apóstolo Paulo faz um eco disso maravilhoso. Quando escreve aos Colossenses, ele diz: ele é antes de todas as coisas, tudo nele subsiste. Ele é primeiro, ele é único, ele é o primogênito de toda a criação. E João diz isso, meus irmãos. Marcos está nos transmitindo as palavras deste arauto, deste pregador por antecipação do caminho do Senhor. Ele está dizendo: eu não sou digno de tirar as sandálias dele, eu não sou digno de desatar estas sandálias. João, a fim de enfatizar a diferença entre ele e Jesus, do seu púlpito, por assim dizer, do seu púlpito ao ar livre, João, ele toma essa imagem do mundo antigo, ele toma emprestada essa imagem tão conhecida daquele contexto, quando os escravos, os servos, se preparavam para a chegada do seu senhor, e quando eles chegavam em casa, os servos traziam a bacia, a toalha, a água, e se curvavam e tiravam as sandálias dos seus senhores, e limpavam os seus pés empoeirados. E João pega esta imagem exata do mundo antigo, e ele está dizendo: eu não sou digno sequer de servir a ele como um escravo. E o que João está fazendo aqui então ao dizer isso, irmãos? Ele está exaltando Cristo, ele está dizendo: ele é digno de uma honra, de uma glória. Ele é tão grande, ele é tão exaltado, ele tem tanta primazia, ele é o Senhor tão elevado, o Senhor de todas as coisas. Eu sou tão pequeno, eu sou tão raso, eu sequer me considero digno de me curvar a Ele, de tirar as suas sandálias. Essas são palavras que revelam um coração cheio de humildade, de reconhecimento da grandeza do seu Senhor. Que lição, meus irmãos, João nos transmite aqui. A nós, a todos nós que somos tão tentados ao orgulho e à dureza do nosso coração, e a nos perceber muito mais do que de fato somos. João está nos ensinando como é importante então olhar para Ele e reconhecê-lo como acima de todos nós, ao ponto de que nós não nos possamos ver sequer dignos de limpar os seus pés, de sacudir a poeira dos seus pés. João certamente é um exemplo a todos nós, é um modelo para todos nós. Quem sou eu, é o que ele está dizendo. Quem sou eu para ao menos fazer o serviço de um escravo ao meu Senhor? Ele possui uma majestade tão elevada, ele é digno de tamanha honra, por ser quem ele é, por ser quem ele é, tão poderoso, tão glorioso, que eu não sou digno sequer de fazer o que um escravo faz ao seu senhor na sua casa. João Batista, meus irmãos, ele não está chamando os holofotes para si.
Ele não tem qualquer intenção de ser o centro das atenções. Ele não é apenas um exemplo a todo cristão. João é um modelo a todos nós que servimos ao Senhor na sua casa como seus ministros, como seus presbíteros para o seu povo. Ele não é apenas um exemplo de como cada um de nós, enquanto cristãos, servos de Deus, devemos ser e viver, olhando para Ele, o Senhor, reconhecendo sua grandeza. Ele é um exemplo para nós que servimos, que ministramos ao seu povo, a fim de que não chamemos para nós os holofotes. João, ele não tem qualquer intenção de ser o centro das atenções. Embora, meus irmãos, nós devamos reconhecer, embora fosse difícil não chamar as atenções para si, fazendo o que João fazia, falando o que João falava, mas ainda assim, João Batista, ele sabe qual é o seu lugar, ele sabe e ele não quer, ele sabia e ele, meus irmãos, não queria, porque tinha certeza de que tentar chamar para si as atenções ou assumir o lugar de destaque seria algo completamente vão. É vão tentar querer brilhar mais do que o sol da justiça. Como escravo, como servo, João nos ensina que a glória dele e a nossa está exatamente em reconhecer que Jesus é aquele que é digno da mais alta honra, ele é digno do maior louvor. Toda a honra e toda a glória pertence a ele, toda a exaltação pertence a ele. João está reconhecendo isso. Após mim vem alguém que é muito mais poderoso, após mim vem alguém que é muito maior, após mim vem alguém que merece a honra, a glória. Eu sou apenas o servo dele, que não me sinto sequer digno de tirar as suas sandálias. Que lição de humildade João nos dá. Afinal de contas, meus irmãos, o Senhor também nos lembra que ele despreza os soberbos, mas ele sabe honrar e acolher os que são humildes diante dele. Esta é a glória que cada servo dele deve desejar obter. A glória dos servos está não em disputar, brilhar como ele brilha. Quem é capaz? Mas a glória dos servos está em reconhecer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, ele é digno e ele merece toda a honra, toda a maior honra, toda a glória, hoje e sempre. Em segundo lugar, João reconhece também, no versículo 8, que Jesus, ele é aquele que faz o que nenhum outro pode fazer. Ele é, em primeiro lugar, digno da maior honra. Ele é o poderoso. Eu não sou digno, mas João está dizendo agora no verso 8, eu vos tenho batizado com água, ele, porém, batizará vocês com o Espírito Santo. Ele está dizendo, em outras palavras, eu reconheço que este, que é maior do que eu, o que vem após mim, ele é capaz de fazer o que ninguém mais pode fazer. Como é típico, meus irmãos, do Evangelho de Marcos, narrar o que Jesus fez, ou falar daquilo que Jesus haveria de fazer, não é? Ele descreve, ele curando, ele fazendo coisas maravilhosas. Marcos narra o que Jesus havia dito que faria no futuro, mas agora, Marcos, ele nos lembra como João, ele, diante da sua audiência, diante do público que estava à margem do Jordão, João, diante daquelas pessoas, ele lembra, ele diz, ele virá para fazer algo que eu não posso fazer.
Ele fará algo muito maior do que eu estou fazendo agora a vocês. João era um pregador, portanto, com uma doutrina certa, clara, uma doutrina necessária aos seus ouvintes. Ainda, meus irmãos, insistindo em marcar, em estabelecer esse contraste entre ele e Jesus, João ele afirma que enquanto ele só era capaz de batizar com água aquelas pessoas, Jesus era poderoso e ele as batizaria com o Espírito Santo. John Ryle, ele comentando, e nós precisamos concordar com ele diz que a principal incumbência de cada fiel ministro do Evangelho é expor integralmente a pessoa do Senhor Jesus ao seu povo, mostrando a esse povo a plenitude do poder que ele tem de salvar pecadores. É a nossa principal responsabilidade, é pregar Cristo e a sua obra de salvação, é anunciar que Ele é aquele que nos doa o Espírito, que nos sela, que nos garante a segurança da salvação. E isto é algo, meus irmãos, esta é uma obra que ninguém pode fazer em lugar dele. É uma obra exclusiva do Redentor, é uma obra pessoal do nosso Salvador. O trabalho de João era lavar as pessoas por fora, ele está dizendo. Mas o trabalho de Cristo é lavar os homens por dentro. O trabalho de João era derramar água por fora, molhá-las por fora, mas o trabalho daquele que viria após ele era lavar a alma de cada uma daquelas pessoas que nele crescem. Era molhá-las por dentro, é o lavar regenerador do Espírito, que mais à frente as Escrituras tratam. É aquilo que nos renova por dentro. A obra de Deus, ela é operada no coração do homem. João, ele fazia o que era externo, mas Jesus haveria de fazer aquilo que era interno. O que João, meus irmãos, está insistindo em dizer é que aquele que viria após ele era capaz de fazer o que João não poderia fazer. Às vezes nós acreditamos muito no que os homens podem fazer e até colocamos a nossa esperança maior na capacidade daquilo que os homens possam realizar. João nos ensina uma outra lição muito importante, que devemos colocar a nossa maior e mais plena certeza e segurança não naquilo que os homens pareçam capazes de realizar, mas naquilo que o Filho de Deus é poderoso para fazer em nosso favor. Maldito é o homem que coloca a sua confiança no homem e não no Senhor. Maldito é o homem que confia no braço humano e não no Senhor. É melhor o braço de Deus, é melhor confiar na força de Deus, é melhor descansar pela fé na certeza de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar, imaginar, desejar, querer. O que eu não posso fazer agora a vocês, Ele fará. Ele fará uma obra no interior de vocês. Ele fará algo maior do que eu posso fazer. João está dizendo, esta água que eu derramo sobre vocês, este batismo com água, ele é uma imagem daquilo que Ele fará no coração daqueles que nele colocarem a sua confiança. Ele é maior, Ele é mais poderoso. Ele é capaz de fazer pelos seus aquilo que é suficiente para operar as mudanças e a transformação que cada um de nós precisa. João, ele está, em outras palavras, ele está deixando claramente a todos nós, estampado: eu não pretendo usurpar, eu não pretendo tomar para mim a competência que é dele. Às vezes a gente quer dar uma de salvador dos outros,
Às vezes a gente quer acreditar que a gente é capaz de fazer por alguém, em favor de alguém, alguma coisa que não é a nossa competência. E às vezes nós experimentamos frustrações profundas, porque nós não canalizamos a nossa atenção, nosso foco e, portanto, depositar a nossa fé exatamente naquele que faz o que a gente não pode fazer. É muito melhor fazer como João. É muito melhor a gente olhar e reconhecer qual é a nossa competência, qual é o raio da nossa ação e dizer: eu fico aqui porque é isso aqui que eu posso, e mais do que isso, não é comigo, é com Ele. João não é um pregador como muitos em nossos dias. Pregadores verdadeiramente mercenários, gente que se apresenta como anticristo, que ilude, fazendo muitos acreditarem que estes homens são capazes de fazer, de operar aquilo que somente Cristo é capaz. E quantos não têm sido arrastados após este erro? Quantos não têm em nossos dias surgido por trás de vestes caríssimas, vestidos em roupas de grife e rodeado de multidões em templos magníficos? São pregadores até populares, por assim dizer, mas são pregadores muito distantes do modelo de João Batista. Gente que se apresenta como detentores de um poder que nenhum outro homem possui, mas eles não passam de mágicos, ilusionistas, iludindo pessoas com suas fantasias. Os homens só podem pregar aos ouvidos externos de seus ouvintes, mas o Senhor é de fato aquele quem lhes prega a alma. Não nos confundamos, irmãos, com a intenção de homens vis que se apresentam como capazes e possuidores de um poder que eles absolutamente não possuem, que eles não têm. Os homens só podem chamar os seus ouvintes à salvação. Venham, arrependam-se, sejam salvos. Mas a verdade é que só Cristo é capaz de salvar o pecador efetivamente. Os homens só podem apontar o caminho, mas somente Cristo pode dizer: eu sou o caminho. Nós só podemos dizer às pessoas: esta é a porta. Mas somente Cristo pode verdadeiramente dizer: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará a comida certa. Ele é aquele que tem o poder de fazer o que nenhum outro pode fazer. Ele é aquele que é capaz de batizar com o Espírito Santo. E é isso que Ele tem feito, é isso que Ele fez conosco. Você que crê nele, você que já creu no Salvador e que está unido ao Salvador, você por Ele também já foi batizado com este Espírito. Ele já o selou com este Espírito. Ele é aquele que tem a maior honra, a maior glória, a primazia. E esta é a razão porque Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o único dono da igreja. Ele é o único que pode dizer sim e não. O sim e o não está na boca dele. Somos seus servos. E ainda que Ele nos tenha conferido a dignidade que procede dEle para servirmos a Ele, o nosso olhar para nós mesmos sempre precisa ser o de que somos servos indignos. Faríamos muito bem se ao entrarmos em sua presença em oração, muitas e muitas vezes, nós pudéssemos dizer: aqui estou eu, meu Senhor.
aqui estou eu, teu servo, mas tão indigno de estar diante da presença do meu Rei, do meu Senhor. Aqui estou eu, diante da majestade excelsa, e como me vejo? Meu Senhor, eu me vejo tão desprovido de qualquer capacidade, de qualquer dignidade, de ao menos estar aqui. É assim que deve ser o nosso olhar para nós mesmos. Porque a verdade é que quando nós começarmos a olhar para nós e nos percebermos dignos, merecedores, que temos um lugar ali por direito, que nós adquirimos, então nós já esquecemos quem de fato é grande, quem de fato é maior, quem de fato é poderoso, quem de fato tem a primazia, quem de fato é o Senhor. Faremos muito bem se diante de sua presença, assim, nos vendo pequeninos, ao modelo de João Batista, nós pudermos dizer a ele: Senhor, tudo aquilo que ninguém mais pode fazer por mim, eu sei que tu podes, eu confio que tu podes, e é por isso que eu estou aqui para pedir que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Irmãos, nós somos chamados por Deus, assim como João Batista, a reconhecer estas duas verdades. Jesus é digno da maior honra e que Ele faz o que nenhum outro pode fazer por nós. Reconhecer estas duas verdades no reconhecimento destas duas verdades, nos resta ser como João, servos, nos ver como servos indignos diante dele, lançando para fora de nós tudo que nos leva a pensar, tudo que nos leva a sentir, tudo que nos leva a agir, como se fôssemos alguma coisa além daquilo que de fato nós somos. E o que nós somos? O que eu sou? O que você é diante dele? O que nós somos além daquilo que ele nos fez para ser? Reconhecendo estas duas verdades, meus irmãos, nos resta, assim como João o Batista, colocar nossa confiança, toda ela, naquele que é capaz de fazer o que ninguém mais pode fazer, naquele que é merecedor de todo louvor e honra. A igreja andará feliz e será fortalecida, caminhando por esses trilhos, honrando, acima de tudo e de todos, o Senhor. A implicação direta disto é submetermos-nos a Ele completamente, nos render a Ele, a sua vontade, ao que Ele nos diz, ao que Ele nos ensina, abrindo mão de nossas vontades e nossos caprichos pessoais, não é? Se eu o honro como aquele que é digno de maior honra, meu coração também se inclinará desejoso de abrir mão, de me render a Ele, de dizer: faça, meu Senhor, na vida do teu servo, a tua vontade. Quando Ele esteve aqui nesse mundo, durante sua encarnação aqui nesse mundo, antes da cruz, Ele foi àquele jardim, no princípio da noite, e Ele orou ao Pai. Em sua humanidade, Ele reconheceu o Pai como o seu Deus, digno de toda honra, ao ponto de que em sua humanidade, tomada de angústia até a morte, Ele disse: meu Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em sua humanidade, o nosso Senhor nos ensina exatamente isso.
olhando para aquele que é digno da maior honra, olhando para aquele que é exaltado acima de todos. E Paulo nos lembra que por causa de seu sacrifício, como homem, Deus, ele foi exaltado pelo Pai. E recebeu um nome, está acima de todo nome. Então, nós nos renderemos à sua vontade, ao seu querer, e isso significa honrá-lo. Quando a igreja anda por este caminho, ela sabe também reconhecer o exemplo de João, que o nosso Salvador, ele é poderoso para fazer por esta igreja, pelo povo dele, aquilo que ninguém mais pode fazer. Ele não apenas nos dá o Espírito, somente ele o pode dar, mas ele pode fazer coisas extraordinárias. Ele pode operar maravilhas no meio do seu povo, para que ele receba o louvor e a honra e a glória. Esse é o grande testemunho que João Batista dá acerca dele. E esse é o testemunho que nós também, o testemunho verdadeiro que nós também devemos dar acerca dele, a respeito dele. Que ele opere isso em nosso coração, em nossa vida, para o louvor da sua glória. Amém. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo ao Senhor, e eu quero convidar para vir orar aqui o nosso seminarista Mateus. Por favor, Mateus, está de férias. Eu deixei ele sentado lá porque ele fica o tempo todo lá em Teresina, indo para a frente da igreja, e eu digo, deixei ele lá sentado do lado da mãe e da esposa. Vamos orar, meu irmão. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Amém. Oremos. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, Senhor, em mais uma manhã de domingo. Louvamos o Senhor porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós e podemos, ó Deus, reunidos como Tua igreja, contemplar a Tua glória por meio da pregação da Tua palavra. Nós ouvimos, ó Deus, a Tua voz, pois a Tua palavra foi dita, foi pregada aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa aplicá-la, Senhor Deus, a nós, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Para que nós possamos ser animados, ó Deus, no nosso testemunho, sabendo que o Senhor é todo-poderoso e que nos usa mesmo sendo apenas barro, Senhor, sendo vasos, ó Deus, pequenos, ó Deus, e simples, mas temos em nós os tesouros do Teu Evangelho. Amém. Por isso nós Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos, porque nós, pecadores, fomos chamados para o reino da Tua graça. Amém. Nós Te pedimos que o Senhor continue nos abençoando hoje. Continue, Senhor Deus, derramando da esperança viva do Teu Evangelho em nossos corações. Que o meditar do nosso coração seja voltado para o Senhor hoje. Amém. Nós oramos com gratidão nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém.